pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Patrícia, sou mãe do Gustavo e mãe da Lia, criadora do canal Mamãe Atípica. Lembrando que aqui em casa o único que tem autismo é o Gustavo, e esse canal eu criei justamente para falar sobre o autismo do Gustavo e ajudar outras mães a compartilhar as minhas experiências e tudo o que eu passo com o Gu. Muitas vezes, gurias, eu falo aqui no canal que o autismo do Gustavo é regressivo e algumas mães já me questionaram o que era o autismo regressivo e eu acabo fazendo outros vídeos e esqueço de fazer esse vídeo. Então hoje eu resolvi que ia sair o vídeo falando sobre o autismo regressivo, como foi com o Gu e como eu desconfiei. Para quem ainda não sabe, o autismo regressivo, gurias, ele é quando a criança está num marco de desenvolvimento, quase que dentro da normalidade, tá? A criança já com um ano já fala algumas palavras, a criança socializa, a criança interage, a criança aponta, fala sim, fala não, deixa eu me lembrar outras coisas, dá tchau, tem bastante expressão facial. A criança está dentro dos padrões de normalidade no desenvolvimento dela. E simplesmente lá pela faixa de 15 meses de idade a 30 meses de idade, que dá 1 ano e meio, quase 3 anos, a criança começa a apresentar regressões. E essas regressões, o que são então? A criança começa a parar de fazer tudo o que ela fazia, tudo que ela aprendeu a fazer nesse período, né? E ela começa a regredir, a parar de fazer tudo o que ela fazia, tendo dificuldades em socializar, tendo dificuldades em se comunicar. A criança para de apontar, para de falar sim, para de falar não, para de atender pelo nome, enfim, essa criança simplesmente ela regride a ponto de parar de fazer tudo o que ela fazia antes, que foi o caso do Gustavo. Eu já falei várias vezes aqui que o Gustavo, com 15 meses, que é 1 ano e 5 meses, o Gustavo, ele falava sim, ele falava não, ele falava papai, ele falava tchau, ele falava água, que era água, ele falava várias palavrinhas, inclusive ele cantava trechos das músicas da Galinha Pintadinha e ele simplesmente parou de regredir. Eu sempre comentei que o Gustavo não teve atraso para caminhar também. O Gustavo com 10 meses, gente, ele caminhava por tudo sozinho, sem se segurar, sem andador, sem nada. E ele continuou, seguiu caminhando, tudo normal, até o Gustavo nem engatinhou. O Gustavo já foi pra fase do caminhar, sabe? De tão apressado que ele era. Nossa, e a gente, assim, ele babuceava muito, ele já falava as primeiras palavrinhas com o ano, e a gente achou assim, nossa, ele é muito esperto, ele tá se desenvolvendo muito mais rápido do que uma criança com a idade dele. Até que com 15 meses o Gustavo começou a parar de fazer as coisas que ele fazia. E não foi assim, ele parou de fazer tudo num dia só. Não, ele foi regredindo, parou de falar, parou de balbuciar, parou de apontar, parou de dar tchau, começou a não querer mais tirar foto, começou a sorrir menos, começou a não olhar nos olhos, começou a não responder pelo nome, até que ele parou de fazer tudo. Com 2 anos, o Gustavo é como se ele tivesse voltado à fase de bebezinho e ele tivesse desaprendido tudo que ele aprendeu ao decorrer desse tempo. Foi aí um pouquinho antes ainda que eu fui procurar um neuropediatra para ver o que tinha acontecido, por que o Gustavo tinha parado de fazer tudo o que ele fazia, sendo que ele estava num marco de desenvolvimento muito acelerado. E eu não entendi o que tinha acontecido. Foi aí que no primeiro neuro que eu fui, ele já falou sobre o autismo regressivo. Eu sem entender nada na época, não entendia muito do assunto, né? Apesar de ter uma formação na área da saúde, eu não entendia muito sobre o autismo. Eu fui começar a pesquisar. Comecei a ver em outros neuros, comecei a fazer exames, fiz vários exames e nada apareceu, nada constou nos exames dele. Foi aí que quando chegou na vez de fechar o diagnóstico, quando ele tinha 2 anos e um dia, 2 anos e um dia, a doutora Gabriela Giordani fechou o diagnóstico do Gustavo de autismo. E, claro, ela não colocou autismo regressivo, não colocou nível de esporte 1, 2, 3, não, ela não colocou. Foi fechado com o autismo, né, que é o F84. E
Ela só disse pra mim: Patrícia, o Gustavo, pelo que tu tá me dizendo, pelo que tu tá me contando, ele é uma criança que ele fazia as coisas, ele foi regredindo. O autismo do Gustavo é o autismo regressivo, que é um dos autismos muito raro, tá? Geralmente a criança já apresenta atrasos, né? Mesmo que a criança seja nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, a criança já apresenta atrasos, né? E o Gustavo, ele não apresentava esses atrasos, não de forma muito visível. Ele já tinha estereotipias na época que a gente achava, né? Não sabia que era estereotipias. Ele, quando ele ia pegar alguma coisa com a mão, ele ficava meio que com gana, sabe? Assim, se tremendo pra pegar. Ele, no bercinho dele, ele já pulava, sabe? Como se ele estivesse pulando numa cama elástica. Ele já fazia o balancear do tronco quando ele estava olhando televisão. Ele já fazia coisas muito sutis, assim, que não era quase imperceptível, sabe? Na verdade, para mim, naquela época, era imperceptível. Depois de um ano e 3 meses, que ele começou a regredir, que ele começou a levantar o pé para caminhar, porque antes ele não levantava também, é que eu fui começar a achar, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Vou levar no neuro. Ele, como assim? Ele parou de falar, ele parou de babuciar, ele não tá mais apontando, ele não fala não, ele não dá tchau. Se chegava alguém lá em casa, tu podia, que os portões eram eletrônicos, né? Tu apertava o portão, dava barulho, ele não ia ver quem tava chegando. Se o pai dele chegasse de carro na garagem, ele não ia ver quem que tava chegando. Ele não respondia pelo nome dele. Então esses foram os primeiros sinais que ele apresentou como regressão, porque antes ele atendia pelo nome. Antes, quando chegava alguém, ele ia olhar para ver quem tinha chego. E ele simplesmente começou a regredir a ponto de parar de fazer tudo o que ele fazia. E foi aí então que eu comecei a ir atrás, comecei a correr atrás, e a gente conseguiu, com 2 anos e 1 mês, fechar o diagnóstico de autismo. Deixa eu ver se eu coloquei outra coisa mais... E é isso mesmo, o autismo regressivo, ele é um autismo que a criança vai deixando de fazer, a criança vai perdendo as habilidades que antes a criança tinha. É basicamente isso. A criança vai perdendo as habilidades. A criança está se desenvolvendo e depois simplesmente a criança para de se desenvolver e regride como se ela fosse um bebezinho. E isso aí geralmente, gente, para deixar bem frisado, acontece entre os 15 meses, né, que é 1 ano ali, 3 meses, até mais ou menos 1 ano, 3 meses, não, 1 ano e 5 meses, até mais ou menos a criança completar aí perto dos 3 anos de idade. Certo, gurias? Não esqueçam de se inscrever no canal, comentem bastante esse vídeo, deixem um like, beijos no coração, espero ter ajudado vocês e até a próxima!